Olá, pessoal! Mais um capítulo do nosso podcast Minutos de Cura e hoje eu estou com um convidado muito especial. Todos são, né? Não tem como não ser. Mas o Tom, ele tem um tom diferente, gente. O Tom é psicólogo aqui de Fortaleza, faz um trabalho fenomenal assim em ajudar as pessoas e eu acho que ele cura muito as pessoas, então não poderia estar longe aqui do podcast Minutos de Cura. Eu brinco, eu digo para ele que existe uma Marina antes do Tom e existe uma Marina depois do Tom. Porque quando a gente se conecta com pessoas como ele, né, que buscam realmente o bem dos outros, a gente também evolui espiritualmente. Então, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por dividir um pouquinho do seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai atingir muita gente aí no Brasil e no mundo afora. Pessoas que a gente quer conscientizar da necessidade de cuidar da parte mental, né? A gente cuida muito do físico, né, gente? Quer uma estética boa, uma saúde boa, exames de sangue bons, mas a gente acaba em alguns momentos esquecendo que a parte mental domina o nosso corpo, né? Bem-vindo. Marina, é um prazer muito grande, enorme. Tá? Alegra o meu coração estar aqui. É curativo fazer parte desse momento seu, fazer parte desse minuto de cura, entendendo que ele reverbera em muito mais tempo. É um minuto que se transforma em horas, tá? Em dias, em meses. E é uma alegria poder somar com você, somar com todo o trabalho de todos aqueles que estão comprometidos, tá? Com a autocura e ser instrumento de cura para o outro, tá? Prazer. É isso E aí, obrigado, gente. gratidão pelo convite. Quem tá grato somos nós. E eu tenho certeza que quem tá ouvindo vai ficar mais grato ainda quando terminar esse bate-papo. Tomzinho, a ideia é a gente realmente ensinar um pouco as pessoas, né? O que fazer para cuidar da parte mental. O que a gente pode fazer quando vem uma ansiedade? A gente sabe, pessoal, que com a pandemia, não só com a pandemia, mas com o aparecimento de tantas doenças, né? De tantos problemas financeiros, de tantos problemas pessoais, familiares, a gente lida o tempo inteiro com isso. Eu lido com isso, você lida. Não é porque a gente está aqui falando para as pessoas que a gente também não passa por isso, né? Mas o que a gente poderia fazer, no seu ponto de vista, para melhorar um pouco mentalmente, espiritualmente, para que as pessoas consigam evoluir? A gente fala muito que a gente julga muito o outro, né? A gente julga muito quando o outro não faz o que a gente acha que é correto. O que a gente poderia fazer para evitar esse tipo de coisa? Uhum. Marina, realmente, a gente precisa voltar no tempo, né? Na própria história dos cuidadores, não só da medicina, mas dos curadores, dos curandeiros, dos pajés, das sociedades primitivas. E um grande marco é entender a saúde de uma forma global, né? Então nós não podemos deixar de citar que com o passar do tempo foi fragmentado essa ideia de corpo-mente, né? Então, nos primórdios, o curador, aquele que tinha esse compromisso, esse talento missionário de cuidar do outro, ele abria as portas, né, da pessoa que o buscava em sofrimento para essa compreensão da saúde no aspecto físico, no emocional, no mental e no espiritual. Então, isso ultrapassa os tempos, os lugares, e esse olhar, ele está sendo resgatado por cuidadores como você, como eu e tantos outros tantos que estão saindo dessa separatividade e vendo de uma forma mais inclusiva. Então, a gente sabe que os adoecimentos eles se manifestam no físico, na mente, de diversas origens. Então, o chamado é a gente buscar as causas. O que é que está distorcido na nossa vida que precisa ser revisto? Porque se não curar a causa, as consequências, os sintomas continuarão a existir. Então, para que as consequências sejam diferentes, as causas precisam ser diferentes. E isso remete à autorresponsabilidade. O tempo que a gente tem dedicado ao cuidado físico, ao cuidado emocional, o mental e o espiritual. Mesmo aquele que não acredita em Deus, se diz agnóstico, tá, ou ateu, ele tem a sua forma de espiritualizar a sua vida através de uma conduta coerente, tá, com princípios, com valores.
E esses 4 pilares, eles são fundamentais, né, para que a gente possa pensar num processo, porque é um processo de cura para qualquer doença, qualquer manifestação, quer seja física, psíquica, tá? Em qualquer âmbito da vida. É isso aí, né? Então, assim, é impressionante como a medicina tem evoluído. Não a medicina, mas eu acho que o cuidado da saúde, né? Isso. Enfermeiros, médicos, psicólogos, nutricionistas, todos buscam, né? fisioterapeutas, educadores físicos, né? Fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, todos procurando um cuidado mais integrativo do ser humano, né? Verdade. A gente fala muito da necessidade desse olhar diferente que o Tom tem, que o Tom leva. E gente, no canal do Tom, tanto do YouTube quanto do Instagram, ele leva muito isso. São mensagens diárias, assim, de estímulo que a gente precisa ouvir, que a gente precisa escutar, que a gente precisa não só ouvir e escutar, mas colocar em prática, né? Que às vezes é mais difícil. Verdade. E nós estamos vivendo, né, num momento, e isso tem crescido, dessa exigência de performance, né? Tem um filósofo sul-coreano, né, o Han, que em 2010 ele lançou um livro, né, do trabalho dele na universidade, mostrando que nós estamos nessa sociedade da excelência, sociedade do cansaço. Ele diz a sociedade da excelência e sociedade do cansaço. Então, nós estamos vendo todo mundo se cobrar essa excelência, mas, tanto na aparência, né, que tem que ter o corpo perfeito, tem também que ter o desempenho profissional perfeito, tem que dar conta de tudo, gerando um nível de estresse altíssimo e de adoecimentos diversos. Não só a nível individual, mas social, né? Profissional, né? Laborativo, que é como a síndrome de burnout, né? Muito comum hoje em dia, muito comum, né? Muito comum. E a síndrome de burnout, a gente falou muito sobre o cortisol já aqui em outros capítulos, falando da necessidade de repor o cortisol. E na síndrome de burnout a gente tem realmente um extravasamento do cortisol, né, com excesso de preocupação, de cobrança, e que é uma doença assim muito perigosa hoje em dia, porque leva o paciente do 80 para o 8 rapidinho, né? Do estresse, do pico de estresse, da ansiedade, da irritabilidade para uma depressão profunda. É verdade. E é importante a gente lembrar, né, Marina, que a pessoa se dedica, às vezes, a uma profissão, pegando o burnout, por exemplo, né, dentro dessa compreensão que a gente quer aqui compartilhar. A pessoa gosta do trabalho, ele se dedica e vai buscando, e sem perceber, ele vai se exigindo, e vai, né, gerando um hipercortisolismo, né, Marina? E que vai comprometer o físico, que vai baixar o rendimento, e daqui a pouco ele força o organismo a dar mais, quando o corpo dele está gritando, dizendo eu não aguento. E aí é quando ele realmente, casos e casos que a gente acompanha na clínica, que a gente tem visto, das pessoas dizerem, olha, eu não aguento mais a profissão. Aí joga o olhar na profissão. Se não for bem conduzido, vai abandonar a profissão mesmo. Quando na verdade não é isso, é porque física e psiquicamente ela está adoecida. O corpo precisa de pausas, né, Tom? O corpo precisa de pausas. E outro fato, você falando aí, né, de burnout, existe o burnout também por problemas de relacionamento, né, no trabalho. Não só por excesso de trabalho, mas existe o burnout porque eu pego muita paciente assim, né, que vem se consultar comigo porque eu tô cansada, estressada, tô muito fadigada, tá bom. Aí quando eu começo a puxar, ela fala, não, doutora, é porque tem uma pessoa no meu trabalho que não me faz bem, que isso e aquilo outro. Você vê que a causa do cansaço, da fadiga dela é uma outra pessoa, né? Verdade. E muitas vezes, a gente até brinca, que muitas pessoas fazem terapia para lidar com os problemas de outras pessoas, né? Os problemas que... Verdade. O problema que a outra pessoa gera na gente, que é problema dela, que não é nosso, mas que aquilo incomoda e que a gente faz a terapia para realmente saber como lidar com isso, né? Verdade, os relacionamentos tóxicos, né? Os relacionamentos tóxicos, eles estão aí, né, no nosso dia a dia, e você disse muito bem. Se aquilo surgiu no nosso caminho, às vezes o primeiro movimento é querer se afastar, querer sair de perto. É isso que as pessoas precisam entender. Né? E o chamado seria de buscar uma compreensão. Por que isso surgiu no meu caminho? Por que essa pessoa surgiu trazendo essas demandas? É lógico que cada um sabe o seu limite. Porém, não existe vítima nem algoz.
há um chamado ali para reflexão. O que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso desenvolver em mim que hoje, em não tendo desenvolvido, se apresenta como dificuldade no relacionamento ou no lidar com aquela situação. Então, eu, particularmente, eu gosto muito desse olhar que tantos teóricos trazem, né? Nessa visão mais integral, mais holística no sentido de holos, do inteiro, né? Do círculo, de uma forma circular, da gente realmente, antes da gente rejeitar, da gente acolher. O que tem de meu nessa história? Qual a minha responsabilidade nesse relacionamento para ter se tornado assim? Até que ponto eu não dei muito poder a essa pessoa para que ela usasse de forma abusiva? Né? Então, é boa essas reflexões. Acho que muita gente está se identificando aí. Mas é uma coisa interessante, Tom, porque a gente às vezes não sabe como lidar com isso, né? Uhum. E eu tenho esse problema muito grande de querer agradar todo mundo, de não querer ficar indisposta com ninguém. Eu acho que isso também é um problema meu e que atinge também muitas pessoas. Uhum. Tá? As pessoas que eu converso, tem gente que é assim, né? E aí essa dificuldade de lidar com as diferenças do outro, né? A gente aceitar que é o nosso grande, a gente só se frustra por quê? Pela expectativa que a gente coloca na conduta do outro. E quando a conduta do outro é diferente do que a gente queria que fosse, a gente se frustra, se decepciona, se magoa e muitas vezes se deixa levar por esse sentimento que acaba, falando em termos médicos, atingindo a nossa produção hormonal, afetando o nosso sono. Uhum. Quantas pessoas aí não, quando eu estou estressada, ansiosa, eu não durmo bem. É muito comum, né? Não dormiu bem, não produz níveis hormonais adequados noturnos de melatonina, nem de testosterona. De manhã não vai ter níveis adequados de cortisol, então vai acordar cansada, fadigada, desanimada. E aí acha que isso é normal, vai deixando para o dia seguinte, continua estressada, continua fadigada, e aí vai virando a bola de neve. E daqui a pouco os sintomas depressivos estão bem superiores a todos os outros que não são. E aí acaba se medicando de uma forma até incoerente, né? Uhum. Usando medicamentos de forma incoerente. Não que o medicamento não seja bom, é necessário em muitos casos. Porém, em muitos outros casos, ele é facilmente evitado se a gente realmente tomar as decisões e as atitudes corretas, como procurar um cuidado integral também com terapia. Gente, eu falo isso muito, a gente precisa no tratamento médico, né, ser especialista em gente, né, entender por que você tem taquicardia, por que você tem palpitação, é só tomar aqui um beta-bloqueador, um medicamento para baixar a frequência cardíaca, ou não teria que entender por que está tendo aquilo, qual é o pico de cortisol que você está tendo na hora do dia, qual é a pessoa que você está convivendo que está lhe causando aquilo, né? Que situação é essa estressora, né, que está gerando, né? E realmente, se a gente tiver esse olhar antes de colocar simplesmente a culpa no outro ou na situação, e a gente parar e trouxer para a gente como autorresponsabilidade, isso ajuda também a gente a evoluir, aprender. Como, por exemplo, você estava falando, né? Começou falando dos limites, né? Então, a necessidade, muitas vezes, que nós temos de agradar, né? Então, é uma crença que às vezes é antiga, que para a gente ser aceita, a gente tem que agradar a todos. E não vamos nunca agradar. Às vezes passa de pai para filho, né? Passa de pai para filho. Às vezes isso aí vai seguindo, né? É o que a gente chama de padrões transgeracionais. Vai passando. Então, essa necessidade de agradar, né? Faz com que, sem perceber, passe por cima de si e privilegie o outro. O outro, se sentindo dono do espaço, da situação, vai ditando as suas regras, sem olhar se vai ou não nos agradar. Então, esse é um desafio que, se a gente olhar numa perspectiva, saindo assim, se afastando um pouco da situação, né? Mesmo a gente sendo protagonista, mas saindo da situação, é como o Saramago diz, às vezes para ver a ilha, a gente tem que se afastar da ilha. É verdade. Né? Então, se afastando um pouco para ver sobre um outro ângulo, a gente poderia constatar que, puxa vida, por que eu deixei isso acontecer, né? Por que eu estou deixando isso acontecer? O que eu temo? Qual é a minha dificuldade? O que vai acontecer se realmente eu mostrar aquilo que eu quero, o que eu sou?
E quando eu estou dizendo isso, de uma forma responsável, né, de uma forma cuidadosa, vai se manifestar. Né? Então, o medo de perder o outro acaba fazendo com que a pessoa se perca. É verdade. E esse prejuízo, quem vai pagar a conta é a própria pessoa, né? O outro Continua usou, seguindo, vai seguir em frente. buscando outras pessoas para Exatamente, para fazer a conduzir. mesma forma. Exatamente. E possivelmente ela vai se chocar quando a outra pessoa, se alguém no caminho dela se contrapor e sustentar uma posição, e ela vai ter também o momento dela de repensar, de reavaliar, visto que todos nós estamos fadados a evoluir, quer seja pela compreensão ou pela dor, um sofrimento, quer seja físico, psíquico, mas nós vamos ser, de alguma forma, arrebatados para evoluir, nem que seja numa topada. Aí para frente. Não tem jeito, né? É verdade. E falando até do que a gente passou da pandemia, acredito que vão vir outras pandemias. Uhum. Acredito sim, né? Espero que não tão forte quanto essa, mas a gente tem que estar preparado para isso. E a gente assim, da medicina mais integrativa, né, mais holística, a gente sabe que existe uma influência muito grande, energética, vibracional das nossas células que estimulam a imunidade, né? Então não tem como eu não identificar isso, saber que uma pessoa que busca essa saúde mental é uma pessoa que tem as células vibratórias mais alinhadas e automaticamente o sistema imune mais regularizado, automaticamente também níveis hormonais melhores e aí vai, né? Uhum. Então uma pessoa que não busca esse cuidado aí integral, ela tem, gente, uma deficiência de imunidade muito mais forte. Não só na imunidade adquirida, que seria a que a gente pega com contato, mas na imunidade inata, né, que é a imunidade intestinal, a imunidade que a gente nasce com ela. Porque as pessoas que não buscam esse equilíbrio, o bem das pessoas, que a gente sabe que buscar o bem do outro traz bem para a gente e traz bem para as nossas células, são pessoas que têm um adoecimento mais fácil, né? Uhum. A gente viu isso na pandemia, óbvio, a gente não pode generalizar, porque muitas pessoas também que buscavam tudo isso também partiram por outros motivos, não dá para generalizar, mas quando a gente coloca assim na peneira, a gente vê que as pessoas que se saíram melhor nessa pandemia são as pessoas que se cuidavam, que tinham esse cuidado integral, né? Verdade. E até não só as que se saíram melhor, mas também as que se saíram melhor com o luto também na pandemia, né? Uhum. Que a gente sabe perdeu muita gente e perdeu muita gente querida e mesmo assim continuou. Né? Eu vi uma propaganda esses dias, essa coisa mais linda, né? Era de doação de órgãos. Não sei se você já viu. Aí tá lá, era de um lado uma família feliz e dizendo assim, a minha mãe vive porque está no coração de outra pessoa. E do outro lado mostrava outra pessoa. Só que a família que perdeu a mãe estava demonstrando alegria por a mãe continuar, o coração da mãe continuar vivendo em outro órgão. Uma família perdeu um filho, aí tinha assim, meu filho vive pelos olhos de uma outra pessoa. Fico toda arrepiada falando, né? Muito lindo. Muitas vezes a gente não tem essa visão, a gente não enxerga isso, não vê dessa forma. A gente acaba adoecendo os outros e adoecendo quem já partiu, né? Que enxerga isso de uma forma muito mais triste, né? Como é que o que você indica, assim, que dica que você daria para as pessoas em relação ao luto? Marina, você tocou na pandemia, né? Então, acredito que muitas pessoas ainda não caiu a ficha do significado, de uma forma mais ampla do que foi essa pandemia, né? Primeiro, eu acredito que as pandemias, as doenças, né, como essa, elas são uma manifestação de adoecimentos internos que nós, enquanto humanidade, estávamos cultivando. Então, se exterioriza em sintomas no nosso corpo, quer seja de um indivíduo, quer seja de uma comunidade, quer seja de uma humanidade, tá? A manifestação de um adoecimento interno, né?
trazendo uma reflexão muito grande, né? Então, de uma hora para outra, a gente se viu sem a liberdade de ir e vir. Esse já foi um luto. De uma hora para outra, a gente foi obrigado a ficar em casa e redescobrir família. Lidar com a sua própria convivência, né? Com a sua própria convivência. Porque muita gente fugia disso, convivia com milhares de pessoas, mas não conseguia ficar sozinho com ela mesma, né? Exatamente. Então foi obrigado a ficar ali com ela mesma. Muitos sozinhos em casa, outros com a família, que muitas vezes no corre-corre não para pensar. Relacionamentos, tá? Muitos se firmaram, mas outros se esfacelaram, tá? Quer seja entre casais, entre pais e filhos, porque foram obrigados a conviver mais tempo. Então eu digo que as estruturas mais firmes, mais basificadas, elas saíram fortalecidas. As estruturas que eram frágeis não suportaram. Então, indivíduos, grupos familiares, coletividades, empresas não suportaram. Né? Muitas foram as empresas que realmente quebraram durante a pandemia. Outras se reinventaram e quando passou mais o nível da pandemia, essas empresas encontraram um desenho muito mais enxuto, mais econômico, porque tiveram que dispensar, né? Tiveram que despedir e pessoas acumulando funções, mas se redesenharam e conseguiram, né, uma saúde estrutural enquanto organização. Tá? Então, aquelas estruturas mais frágeis, elas romperam. Elas realmente não suportaram. O que não tem um lado de ruim, de dor, mas também tem um lado de bom. Porque aquilo já estava morto às vezes e precisava encontrar um novo desenho, mas as pessoas não conseguiam encarar a realidade, a verdade, não conseguiam tomar atitudes e foram forçados, né, pela situação. Né? E porque isso faz parte de uma característica do planeta, a dualidade. Em tudo vai ter o que é bom, vai ter o que não é bom. Né? Tudo que é sombra, é luz, né? Como o dia, como a noite, como a sístole, como a diástole, né? Como a maré alta, a maré baixa, né? O dia, a noite, é o planeta da dualidade. Então, um grande desafio foi também, né, o luto. Né? Então, naquele momento ali, como nós passamos, né, lá 2020, março de 2020, o começo ali principalmente, tinha-se o medo constante, né? E no medo, né, realmente vai ativar, né, a adrenalina lá em cima, cortisol, né, o cortisol. Então, as pessoas confinadas, adoecendo por um medo imaginário, né? Outras com medo real, mas o que é certo é que isso provocou uma grande desorganização, muito sofrimento. E depois o luto das pessoas que realmente partiram, né? O familiar, os amigos, essa apreensão dos pacientes internados, né? E as pessoas que têm uma estruturação, como falei, né, no início, um indivíduo que tem uma estruturação de autocuidado, físico, emocional, mental e espiritual, ele tinha mais recursos internos para lidar também com o luto, com a partida do ente querido. A pessoa mais descuidada, consequentemente, ela tem menos recursos. Recursos, se ela não está cuidando fisicamente, ela vai ter os seus déficits ali, vão se manifestar. Na hora que ela vai precisar ter mais recursos endógenos, ela vai sentir a falta. Né? A nível psicológico, né? A nível emocional, na esfera emocional, a pessoa que tem uma teia social mais estruturada, a pessoa que tem um lazer mais saudável, fazendo parte da sua vida, a forma de ocupação de prazer, tá? Que traga paz, porque nem todo prazer traz paz. Verdade. Né? Então as pessoas que cuidam do seu emocional tinham mais recurso interno. No aspecto mental, as pessoas que com um nível de ansiedade elevado, né? Então um nível de pensamento, de atividade mental muito mais intensa, tornavam de uma situação pequena ela enorme, muito grande. E o sofrimento, ele está mais relacionado com a dimensão do fato do que o próprio fato. Então, as pessoas viviam a morte o tempo todo num processo de luto que a gente chama luto antecipado. Aconteceu muito, muito, né? E as pessoas que tinham recursos espirituais, e aqui a gente não está falando de religião, porque a religião boa é aquela que ajuda a pessoa a chegar
mais em conexão com o divino, com Deus. Então, qualquer uma pode ser boa, né? Para cada pessoa, e é importante essa lucidez. Então, as pessoas que têm uma compreensão, tá, de uma espiritualidade no dia a dia, e não só em momentos de crise, elas também tiveram mais recursos para lidar com esse contexto, inclusive do luto. Quando a gente fala disso, né, de que a pessoa espiritualizada lida melhor, não quer dizer que ela não sofra, que ela não tenha tristeza, que ela não tenha... Negação. Que ela não negue, não passe aquelas fases do luto, né? Não tenha... o humor não fique para baixo. Mas tem um detalhe, ela não se desorganiza, ela não se desestrutura. Essa é a grande diferença. Então, o fortalecimento da identidade, tanto no aspecto físico, porque nós somos também físico, precisamos zelar pelo templo do espírito, que é o corpo físico. A dimensão emocional, a dimensão mental, tá? E esse direcionamento espiritual fazendo parte no dia a dia foi fundamental para o luto saudável de tantas e tantas pessoas. Assim como vimos pessoas vivendo o que a gente chama de luto adoecido, que é aquele luto onde a pessoa paralisa, onde ela aparta-se da vida, como se morrendo, assim como o seu ente querido que morreu para esse plano, ela morre também. Ela cria um pacto seria de vida e de morte. A pessoa não está mais viva nessa dimensão, então ela morreu. E ali gera um luto adoecido, podendo vir, inclusive, ela a partir. Tem aquela história que muita gente falou assim, eu sobrevivi, né, ao Covid, né? Muita gente fala, sobrevivi ao Covid. E a gente se questionava assim, será que quem sobreviveu aqui foi quem ficou ou quem foi, né? Porque sobreviver a uma sociedade doente ou ir para um local que você vai estar muito mais em paz, né? E voltar realmente para perto do que realmente importa, né? É verdade. E acho que as pessoas que buscam isso aqui na Terra, buscam essa conexão, elas conseguem ter níveis mais controlados de ansiedade, de burnout, conseguem dormir melhor, porque são pessoas que aceitam mais o processo. Por mais que passem por picos e vales, né? Como todo mundo passa, a gente consegue andar um pouco mais na superfície. Por falar nisso, já leu esse livro, Picos e Vales? Ainda não. Ainda não. Então, já me falaram. Eu ganhei de presente, eu achei sensacional. Porque ele fala exatamente isso. É um bonequinho que vive no pico de uma montanha, mas quando ele está lá em cima, ele olha para o vale e diz, eu acho que lá é melhor, lá eu pego menos vento, lá é mais escurinho, né? Aí chega lá, não, mas lá em cima estava melhor, eu via mais o mundo mais do alto e tal. Então ele fica buscando sempre os picos e vales e no final ele fala que o tamanho do pico e o tamanho do vale, quem dá é a gente, né? A dimensão. Exatamente, é a gente que dá, não é o tamanho, enfim, do problema, mas é a dimensão que a gente dá para aquele problema. E eu acho que esse é o grande problema também das pessoas, porque a gente olha muito, a gente não, porque eu já, graças a Deus, já evoluí um pouco nisso, ainda tenho que evoluir, mas a gente tem a mania de olhar apenas para o que a gente não tem, né? Reclamar do que a gente não conseguiu, mas a gente não tem a mania de olhar para o que a gente já tem, de agradecer pelo que a gente já conquistou. Eu acho que essa é uma dica que eu, pelo menos, dou. Quando você estiver passando por um problema, tenta ver o que você, daquele problema, o que você já conseguiu, o que você já melhorou, enfim, está com problema com o marido, ok, mas para e pensa, eu tenho aqui o meu marido, ele está bem, estamos em casa, eu tenho meus filhos, vamos lutar para que isso passe. Um exemplo, né? Problema no trabalho, eu não aguento isso aqui. Poxa, mas eu estou no trabalho em que tantas pessoas queriam estar, lutei tanto para estar aqui, tenho um salário bom. Vamos começar a desvincular o ruim e colocar o bom, né, Tom? Começar a agradecer mais. Inclusive, a gratidão, ela é uma das formas de melhorar níveis de cortisol de forma natural, né? Verdade. Assim como a meditação. Muita gente fala assim, não, eu não sou apta para meditar, porque eu sou muito ansiosa, estressada, não consigo ficar parada. Aí é que você tem que meditar mesmo, é que precisa mesmo. Aí é que é recomendável. A meditação e é bem baratinho. Bem baratinho. Não precisa de nada, a não ser posicionamento, respiração, concentração, né? E dedicação, né? E dedicação. A gente costuma dizer que a consciência infantil, né,
quer ter o ganho, mas não quer pagar o preço. É isso aí. Então as pessoas querem, por exemplo, se livrar dessa ansiedade que dificulta a saúde física, os relacionamentos, o modo de viver, mas não quer diminuir o ritmo. Mas por que que a gente nunca deixa essa criança ir embora, hein, Tom? Por que? Me diz, por que que essa criança fica dentro da gente o tempo todo? Ela não vai embora em nenhum momento, não. É assim, O tempo todo a gente busca, não. Esse problema é porque a minha criança, não. A gente quer essa criança tem que ir embora, mas não vai embora nunca. é assim, a gente precisa cuidar dessa criança que sentiu uma falta lá no passado, né? E que está correndo atrás o tempo todo Dessa falta. dessa falta. Né? Então, todo excesso esconde uma falta. Então, essa busca incessante mantém a criança sedenta dessa água que muitas vezes o adulto quer matar essa sede com a água do mar. Matar a sede com a água do mar, o que vai acontecer? Vai aumentar a sede. Cheia de sal. Cheia de sal, vai aumentar a sede. Tá. Né? Então, à medida que aquietamos a mente, o coração, diminuímos o ritmo, podendo até em alguns momentos correr, mas correr de forma consciente. Olha, agora eu preciso correr, então eu vou correr. Mas, preciso de pausas. Preciso dar umas paradas. Na hora que a gente faz isso, a gente está respeitando, tá, o tempo que efetivamente a gente vai poder nutrir as nossas faltas da forma devida. Então, a nossa criança interna, tá, tem a parte saudável, lúdica, que ela é essencial e nós não podemos deixar que ela esteja presente, porque ela é responsável pela criatividade, pela proatividade. A criança saudável é que traz o riso, a alegria, o senso de humor. Ela é fundamental. Você vê que as pessoas que estão muito amarguradas, né, essas pessoas que são muito briguentas, na maioria das vezes elas não tiveram na infância esse lúdico ativo. Não exercitando, não se torna. Visto que, como diz aquele filósofo grego, a gente se torna aquilo que com mais frequência a gente repete. Então a gente precisa, no cuidado emocional, dar espaço para o lúdico, para a criança interna, essa criança saudável. Então fazer coisas diferentes, buscar as aventuras saudáveis, né? Conhecer lugares, sabores, pessoas. Isso é da criança. Você vê uma criança, ela chega no lugar, ela não vai perguntar: quem é você, o que você faz, quem são seus pais? Não, ela brinca, ela vai curtir o momento. Não importa a cor da pele, se ela tem condições financeiras ou não. Não importa do país, a origem, ela simplesmente se entrega. Esse lúdico é saudável. A criança birrenta, que só quer do jeito dela, essa daí não. Essa daí a gente precisa tratá-la com carinho, mas mostrando que não vai ser o desejo dela satisfeito sempre. Que as frustrações vão acontecer, os limites vão acontecer. Aí, isso vai aquietando. É a gente pôr no colo essa criança que ficou traumatizada com os múltiplos aspectos das situações dolorosas que viveu. Ela vai se aquietando, descansando, e aí permanece só essa parte lúdica, que inclusive no Evangelho Cristo deixai vir a mim as criancinhas. Então buscar no espiritual, né? Pelo menos como eu entendo a compreensão dessa passagem tão marcante no Evangelho. Deixar vir minha criancinha. A criança frágil, carente, busca no espiritual essa compreensão que te conecte com o divino, que tu vai encontrar o conforto, o colo na hora de dor, de sofrimento, ao invés de sair brigando, batendo. Busca no espiritual, né, na mensagem. Pode ser do Cristo, mas pode ser do Buda, né, de qualquer que seja o caminho espiritual. E a criança alegre, deixa essa criança, porque ela está cheia de entusiasmo. E entusiasmo, né, em uma tradução, quer dizer pleno de Deus. A pessoa entusiasmada, ela é plena de Deus, plena do divino. Ela brilha a luz dela. É essa que a gente tem que deixar, ninguém pode deixar fluir, isso de lado. Né? É o amor da criança que é a coisa mais linda Exatamente. do mundo, né? Que realmente não está interessado em absolutamente nada exterior, né? Só o que tem dentro, que é o que ela realmente consegue sentir e valorizar. Só que ela vai crescendo com outros valores, dando... A gente adulto vai criando outros valores na criança, né? E aí vai se tornando de uma forma, às vezes, adoecida, não é isso? Se afastando de si mesma, da essência, do self,
do eu divino, do eu maior, por conta das máscaras, né? Por conta das construções psíquicas, as crenças limitantes, que vão gerando adoecimentos diversos. É isso aí, gente. Gente, que bate-papo legal, viu, Tonzinho? Você é maravilhoso. A gente passaria mais aqui Eu umas também, 3 Manu. horas conversando e assunto não faltaria, É né? verdade, viu? Muito bom, mas eu quero te agradecer. Acho que era esse o propósito mesmo, levar um pouco de espiritualidade, de fortalecimento espiritual para as pessoas, que a gente sabe que a cura é de dentro para fora, né? Uhum. A cura tem que ser interior, não adianta a gente buscar fora o que precisa ser curado dentro. Uhum. Isso na medicina física, medicina mental e na medicina espiritual também. Uhum. Engraçado que toda vez que eu chego na clínica, vou começar a atender, às vezes é mais corrida, às vezes dá. E aí eu rezo todo dia e nas minhas orações eu peço que eu seja hoje aqui o instrumento da tua sabedoria, que a sabedoria não vem de mim, vem lá de cima, né? E é isso que eu acho que a gente busca amadurecer, estaremos em constante evolução. Eu espero ajudar todo mundo aí que está assistindo, escutando, para ter um pouco de compromisso com essa criança interior aí, com esse Cuidar eu, dela. né? Para a gente realmente evoluir e viver uma vida mais saudável, mais tranquila. Né? Legal, Obrigada, bacana. obrigada. Amei. Eu tô falando amamos porque eu já tô trazendo todo mundo para amar também. Obrigada. Eu agradeço, Marina, o convite, tá? É sempre uma alegria, né? Meu coração realmente exala a alegria de estar na sua companhia, tá? E tenho a certeza que todos vocês que estão acompanhando aqui o canal, tá? Esse Minuto de Cura, que possam realmente se tornar constante, né? Esse olhar, que aproveitem toda a sabedoria, todo aquilo que aqui vai ser compartilhado, porque isso também é curativo. Então, eu faço um convite, quando você estiver assistindo, que você não faça outra coisa, só assista, experimente só assistir. E procure estar inteira nesse movimento, que você vai sentir a diferença e vai realmente ouvir o que você precisa ouvir. Toda e qualquer fala que cruza o nosso caminho, a nossa audição, ele tem um propósito. Tem algo ali que a gente precisa ouvir. Então, se você fez essa escolha, então aproveite, tá? E lembra, nós somos um ser integral, né, Marina? Com certeza. Nós temos o físico, mas somos a emoção, somos o mental e somos o espiritual. Então, cuidar disso no dia a dia, acredita, sem pressa, tá? Quando for necessário apressar, apressa, mas volta para o teu modo natural, que é de uma forma mais tranquila, no seu ritmo. Não nesse que você imagina que você se tornou. Não, isso é temporário. Então, faz isso, tá? Convido você também a ver lá as palavras, né? Palavra de Bom Tom, que é o meu canal no YouTube, né? Isso aí, Já também vai estar, né, em Spotify, nós vamos ter os nossos momentos também lá, Marina, você lá comigo. Certeza. Quanto mais informação de qualidade chegar para as pessoas, mais a gente vai atingir o nosso propósito. Exatamente, né? Nosso propósito é muito maior do que simplesmente acompanhar um ou outro ou ter benefícios pessoais, tá? Eles vêm também, né? E convido que você veja lá o Instagram, né, Tom Trajano. E convido vocês, que cada um de vocês que nos ouve aqui agora, pegando essa mensagem e tentando transformar a sua vida numa qualidade melhor, isso vai reverberar nas pessoas que estão à sua volta. E isso vai contribuir para que a gente construa realmente um mundo melhor, independente, tá, da cor da pele, do gênero, do partido político, porque tudo isso é temporal, enquanto que esses outros aspectos são atemporais, são imortais. Paz e bem a todos. Paz e bem a todos. Obrigada, gente. Muito obrigada aí pela audiência, né? E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho aí para receber as notificações aqui do nosso podcast Minutos de Cura, que a cada capítulo um aprendizado, a cada capítulo uma cura que a gente precisa ter para que a gente realmente viva em plenitude. Não é isso? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo.